Hoje, eu quero falar uma coisa muito importante para vocês. Quem aqui já ouviu falar em divertidamente? Nenhum? Porque hoje não é o divertidamente. Hoje vai ser o biblicamente. Como assim, pastora? Como biblicamente? Nós vamos falar justamente sobre os sentimentos. Esse filme não retrata os sentimentos? Não retrata ali a história das pessoas, como se os sentimentos estivessem ali dentro da pessoa, não é assim no filme? E na vida real é mais ou menos assim. Mas a palavra de Deus nos dá uma direção sobre os sentimentos. A gente precisa entendê-los. Amém, pessoal? Amém. Então nós vamos hoje falar sobre os sentimentos, vamos aprender sobre os sentimentos. Pode falar o primeiro sentimento. Coloca aí o Breno. Tristeza. A tristeza é tão fofinha, não é? O desenho. O desenho é fofinho. Porque sentir tristeza é algo muito ruim. A tristeza não é nada legal, não é nada fofinho. A tristeza, e todos nós, na nossa vida, a gente vai ter momentos de tristeza. Porque a gente vive num mundo onde a gente tem muitos problemas. Então, vai ter um momento ou outro que pode acontecer alguma coisa e a gente vai acabar ficando o quê? Triste. Mas uma coisa é você ter um momento triste e outra coisa é você deixar este sentimento de tristeza te dominar. São duas coisas totalmente diferentes. É muito diferente. A pastora Vilma, por exemplo, no dia que ela deixou o sentimento de tristeza dominar, o diabo quase matou ela. Ela quase tirou a vida dela, se colocou na frente do metrô, para o metrô passar por cima dela e ela morreu. Tudo isso porque a tristeza dominou a vida dela de tal forma que se tornou uma depressão, que se tornou um monte de outros sentimentos, que trouxe um monte de outros sentimentos e acabou quase levando ao fim, se não fosse o Senhor Jesus entrar aí na vida da pastora e isso na vida de muita gente aqui. Se você deixar a tristeza te dominar, você vai conseguir ser uma pessoa feliz? Não. Ou uma pessoa feliz se ela é triste? Ou ela é feliz ou ela é triste. Você pode ser feliz e ter momentos de tristeza, porque como eu falei, alguns momentos da nossa vida a gente vai passar por situações que entristecem o nosso coração. Quando uma pessoa, por exemplo, que está no caminho do Senhor se afasta, o meu coração fica como? Feliz? Como que fica? Triste. O dia que eu pedi oração para vocês lá sobre o meu cachorrinho, que eu falei gritadamente, ele morreu, eu fiquei saltitante, uau, ele morreu, ainda bem. Eu fiquei feliz? Eu fiquei triste. Então, momentos de tristeza, a gente vai passar, mas o segredo é o domínio. Você domina o sentimento e não pode deixar o sentimento te dominar. Vocês estão conseguindo entender? Sobre o que eu estou falando? A palavra de Deus, ela fala assim, ó, se você está triste, se você está entristecido, se você está passando por algum momento que você fala, pastora, eu estou triste, eu estou passando por um momento difícil, meu espírito está batido. Olha o que a palavra do Senhor ela fala em Salmo 34, 18 e 19. Fala assim, ó: perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado e salva aqueles de espírito abatido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Olha que maravilha quando você tem Jesus. O que ele está falando aqui? A gente vai ter problemas, vai acontecer na nossa vida, mas Deus vai nos livrar de tudo aquilo que a gente acha
pode nos dominar, que pode nos destruir. Se você está com o seu espírito aí abatido, se você está se sentindo abatido, o que você faz? Ora a Deus, pede forças para Jesus, pede para Ele lhe dar a verdadeira felicidade, porque somente Ele tem a verdadeira felicidade. Amém, pessoal? Então, pensa nisso, tá? Sempre pensa de que, poxa, por que são sentimentos? Por que a gente vai falar sobre sentimentos? Porque é o que a gente às vezes sente. Mas você sentir às vezes esse sentimento de tristeza, pode acontecer, você ora e Jesus te dá alegria. Você deixar de te dominar, esse sentimento pode chegar a te matar. Está conseguindo entender? Vamos lá, segundo sentimento. Qual é o sentimento? Raiva. Raiva. E a raiva parece que às vezes é algo que a gente até não consegue dominar. Às vezes acontece uma situação na nossa vida e a gente o quê? Tem raiva. E a gente precisa tomar muito cuidado. O Senhor Jesus falou que a gente poderia até cegar, desde que a gente não pecasse. O Senhor Jesus teve momentos aqui que tiraram a paz dele, que ele ficou nervoso, que ele ficou bravo, mas ele não pecou. Mesmo nesses momentos em que parecia ali que o sentimento queria dominar ele, mas ele não deixava o sentimento dominar. Imagina Jesus deixando a raiva dominar ele, quando ele estava ali sendo cuspido pelas pessoas por estar salvando aquelas mesmas pessoas. O seu sentimento no mínimo seria um de raiva, não seria? Aí Jesus, ele tem um sentimento todo oposto e ensina a gente que a gente deve ser diferente. E é tão importante a gente entender que a gente não pode ter esse temperamento assim, a gente não pode ser essa pessoa, porque momentos de raiva pode ser que a gente tenha, mas a gente não pode se permitir ser uma pessoa raivosa, ser uma pessoa difícil, estar sempre ali com raiva, sempre ali sendo uma tocha de fogo. No desenho tem até um momento assim, que sai fogo, né? Da cabeça dele, não tem assim? Fogo da cabeça, de tão irado que ele está. E a gente não pode ser assim. Olha o que a palavra de Deus fala. Isso eu achei bem legal esse versículo, porque a resposta gentil desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a ira. A língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos insensatos despeja tolices. É muito interessante, não é? Esse versículo faz aqui uma comparação, né? Uma resposta, quando a pessoa ali ela é gentil, o que acontece? Aquela gentileza, ela, mesmo que a pessoa esteja com raiva, se você é gentil, o que acontece? Aquela raiva cessa. Porque a raiva, ela vai bater com o quê? Com a raiva. Você está conseguindo entender? Então, se você é gentil, você desvia o furor. É isso que a Bíblia fala, você desvia. Só que se você for uma pessoa que tudo briga, tudo reclama, tudo se responde ríspido, tudo tal, você é esse tipo de pessoa sempre, você vai ser a pessoa que sempre vai ter problemas ao seu redor, porque você vai estar ali provocando a raiva nas pessoas. Aí, raiva com raiva vai dar certo? Não vai dar certo. Ou você vai provocar raiva no outro, ou o outro vai estar com raiva e você não vai poder ser usado por Deus para parar aquele sentimento ruim da pessoa que está ao seu redor. É igual botar lenha na fogueira. Se eu quero que a fogueira para de queimar, o que eu tenho que fazer? Não põe lenha. Se eu colocar mais lenha, o que vai acontecer? Vai pegar mais fogo. É assim. Tem gente que a boca, né, dela, ela abre a boca, é uma tocha de fogo, é uma língua que incendeia a floresta toda.
toda, né? Que a palavra de Deus até fala disso. Porque a pessoa abre a boca só para isso. A pessoa é tola, a pessoa que é desse jeito, ela abre a boca e só sai tolice da boca dela. A gente pode ser desse jeito? Não. A gente precisa ser sábio. Então a gente tem que procurar controlar os nossos sentimentos. É a raiva. Às vezes eu sinto, claro, tem certas coisas que dá raiva mesmo. Mas é nesse momento que você vai ter que ter o controle da situação. Porque se você deixar aquele sentimento dominar, você vai praticar o quê? Uma besteira, um crime? Que é isso que acontece quando a raiva ela domina uma pessoa. É bonitinho, né? Mas pode levar à morte. Você está entendendo? Na vida real, não é bem como é aqui no desenho, não. Então a raiva pode gerar morte. Eu já vi gente chorando, aí matou o filho porque foi um momento de raiva. Olha só, o diabo se aproveitando de um sentimento para destruir uma vida. Então, vigiar. Qual o próximo sentimento? Qual? Medo. E o medo, eu já falei para vocês. O medo tem momento que você precisa ter. Né? Tem momento. Opa, eu tenho medo de pegar meu dedo nessa serra. Eu até dei esse exemplo da outra vez, né? Então, se você tem medo, você vai ser o quê? Uma pessoa cautelosa. Agora, se você deixar o medo te dominar, você vai ser uma pessoa que tem medo da vida. Você não vai dar um passo porque você é o quê? Tem medo. Tudo você vai ter medo. Tudo você vai achar que vai dar errado. Tudo você vai achar que é ruim. Eu falo para as pessoas, não fica assistindo noticiário de TV. Por que eu falo? Você senta e começa a assistir. Você não vai mais nem viver mais. Nunca mais. Você vai se trancar dentro de casa, plantar um pé de chuchu, para você não precisar mais sair nunca mais. Nem você, nem teus filhos, você tranca. Porque é isso que o medo causa. Quando a gente dá brecha para o medo entra e ele faz o quê? Domina. A gente pode deixar o medo dominar, gente? Vamos saber o que a palavra de Deus fala sobre o medo? Em Isaías 41:13 diz assim: porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Olha só como isso é forte. Quando você se sentir com medo, aquele medo negativo, que é aquilo que vai te impedir, você vai lembrar que você não está sozinho. Se você está sozinho, você tem medo, mas Jesus está com você. É uma coisa bem interessante essa questão do medo. E eu vou contar rapidinho, até por causa do horário. Hoje está no resumo do resumo essa pregação, né? Porque o horário hoje... Mas quando eu me converti, um pouco antes de eu me converter, eu tinha muito medo. Medo. Eu vivia no medo. Eu morava no medo. Eu tinha tanto medo que eu tinha um santo dentro do meu quarto. E esse santo, essa imagem da santa falava comigo. Eu morria de medo. Era horrível. Eu ia dormir, eu ouvia vozes. Olha o nível da perturbação. Eu ouvia vozes assim, Ana Paula, e eu acordava. Quem me chamou? Não, ninguém. Quem me chamou? Então, olha o nível da perturbação. Eu tinha medo de ir para o banheiro. Então, às vezes, eu tinha medo de ir para o banheiro, a ponto de eu fazer xixi na cama. De medo, de pânico dos vultos que eu via no corredor, que passava na porta. Olha só. Então, eu tinha tanto medo de tudo. Eu tinha medo que, com 12 anos, ainda 12 anos, eu dormia no quarto do meu pai e da minha mãe. Eu tinha o meu quarto. Mas quase todo dia eu estava no quarto do meu pai e da minha mãe, porque era assim desesperador.
E eu lembro que quando me converti, eu decidi no meu coração que eu não ia ter mais medo. Conforme eu estava indo para a igreja, eu estava ouvindo a obreira pregar, fazer a reunião dos jovens, igual eu faço hoje com vocês. E a obreira começou a falar sobre Jesus, sobre o poder. Lembra que eu preguei para vocês o poder do nome de Jesus, o poder do sangue de Jesus? Vocês lembram? E aí, ela falou sobre isso e eu decidi. E eu foi uma decisão que eu falei assim: eu vou ficar bem, eu vou levantar, eu não vou ver vulto nenhum. Porque se eu vou repreender aquilo ali, aquele mal, aquele demônio. E eu coloquei aquilo no meu coração. E eu vou falar uma coisa para vocês, foi a minha libertação. Porque eu decidi vencer o medo. Mas quando eu decidi isso, eu deixei de ter medo? Não. Eu fui com medo mesmo. E aí, a minha coragem, porque a coragem não é você não ter medo. A coragem é o sentimento de você enfrentar o medo. A minha coragem me fez vencer, em nome de Jesus. Claro, sempre usando o nome de Jesus, sou ninguém, né? Então sempre aqui, ó. Sabe aquela criancinha que vai fazer assim, o pai tá bem aqui atrás, assim, ó. Tá tudo bem aí, a criancinha tá achando que ela tá fazendo alguma coisa, mas é o papai dela que tá aqui atrás, assim, ó. É isso. Você tem que acreditar que você tem um papai que pega você pela sua mão direita para falar para você, ó, não temas, aqui. Você não deve temer. Vença o medo. Vença, porque o medo faz você ficar estagnado. Quando você vence o medo, você vence em tudo na sua vida. Vença o medo. Eu tenho medo de apresentar um trabalho na escola. Vença o medo. Eu venci. Quando eu decidi vencer, eu fui lá, eu vou. Vai com medo mesmo. Isso é vencer o medo. Amém, pessoal? Amém. É sobre isso. Próxima coisa que você pode sentir. Opa, volta. Mas não deve. É uma coisa que talvez você sinta, mas que você não deve sentir em nenhum momento. Essa inveja é tão pequenininha, não é pequenininha? É pequenininha, né? É a menorzinha dos sentimentos aí, da ilustração dos sentimentos. É a menorzinha, não é? É o suficiente para causar o quê? Um estrago. Não tem muita inveja, só uma invejinha. Olha os olhinhos dela. O que aqueles olhinhos mostram ali, ó? Brilhando. Brilhando por algo que está fora. Brilhando na vida do outro. A gente deve aceitar esse sentimento? Não. A gente não deve aceitar esse sentimento em nenhuma hipótese, nem de vez em quando. Isso é um sentimento ruim. Isso é um sentimento maligno. E olhando ali, que bonitinha. Coisas malignas parecem bonitinhas aos nossos olhos, não é? Mas esconde o quê? Perigo, morte. A inveja é algo tão destrutivo. Tem uma passagem em Provérbios que fala que a inveja, ela corrói os ossos. Ela corrói os ossos, de tão ruim. Mas eu quis falar sobre outra passagem aqui para você, que fala assim, lá em Tiago 3,16. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Eu digo para você que a inveja, aonde ela entra, a inveja, o egoísmo, a ambição, quando ela é egoísta,
quando ela é da forma como não deve ser, ela destrói. Ela confunde as pessoas. Olha só o que a inveja faz. Confunde a pessoa. A pessoa começa a querer ter a outra vida, começa a desejar outras coisas, ela começa a ficar insatisfeita com o que ela tem, porque ela quer ter a vida do outro. O nome disso é confusão, loucura, confusão. É isso que a inveja faz. Ela deixa as pessoas loucas, confusas. A inveja é tão ruim que as pessoas começam a conquistar não o que elas querem, elas começam a conquistar o que o outro quer, ou o que o outro tem, para querer mostrar para o outro: olha, eu também sou capaz, viu, disso. Mas nem é o sonho dela, muitas vezes, é o sonho do outro. Mas esse sentimento confunde tanto a pessoa, que a pessoa vai buscar a vida inteira ter algo que ela nem quer, que nem é bom para ela, mas que se o outro tem, ela também tem que ter, para ela se sentir satisfeita. Só que ela nunca vai se sentir, porque quando ela conseguir aquilo, ela vai olhar outra coisa, outra coisa. Você não tem que olhar para fora, você tem que olhar para você. O que Deus espera de você, o que você pode vencer, lutar para vencer, conquistar. Quem é você? É você com Deus, é o plano de Deus com você. Não é com o outro. Porque se você deixar a invejinha entrar, ela traz na bagagem toda espécie de males. Tiago 3,16 diz aí. Toda espécie de males. Então, junto com a inveja, vai vir um monte de demônio, um monte de mal, para querer destruir a sua vida, para querer frustrar aquilo que Deus desenhou para você, porque você para de focar naquilo que Deus quer para a sua vida, para focar naquilo que é a vida do outro. Você está entendendo? Então, foge desse sentimento, porque o sentimento de inveja não pode estar na sua vida. Repete, nem por um minuto. Nem por um minuto. Repete, nem por um segundo. Nem por um segundo. Repete, nem por um milésimo de segundo. Nem por um milésimo de segundo. Mas nem por um instantezinho. Nem por um instantezinho. Guardou? E o que você faz se isso estiver automático em você? Se esse sentimento estiver aí, você vai ter que lutar. Porque você consegue identificar. Às vezes você se deixa levar pelos sentimentos porque você não percebe que eles estão ali. Mas hoje, Deus está fazendo você perceber. Hoje, Deus está mostrando que é para você olhar para dentro de você. E se tiver aí, você precisa identificar e lutar. Não deixar este sentimento maligno te domine. Amém? Próximo sentimento. Tédio. Ah, que saco. Que chato, que vida. Tem que trabalhar. Oh, eu tenho que estudar. Oh, que saco. Eu tenho que limpar a casa. Oh, que porcaria, que tédio. Isso aí, na adolescência, principalmente, é algo que domina tanto, né? Você olha para os adolescentes hoje, principalmente os que ficam sempre no celular, e eles estão sempre parecendo estar entediados. É sempre assim. Você pede para lavar uma louça, não vai. Ah, mas se a mãe bota limite, insiste, aí ele vai assim. Chega ontem, amanhã, ontem não dá. Chega amanhã lá. O tédio, essa coisa de tédio, o que mostra? Mostra a pessoa que não valoriza a vida, gente. O tédio é uma vida de preguiça. O tédio é uma vida sem
sentido, sem ai que chato, tudo é chato. Vamos fazer tal coisa, é chato. Vamos fazer o quê? Chato. Tudo é chato. Tudo é ruim. Tudo a pessoa olha pelo lado negativo. Tudo é trabalho. Mas olha o que a palavra de Deus ela fala em Provérbios 13:4. O preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos dos diligentes são amplamente satisfeitos. Como assim, pastora? Desejo dos diligentes? O que significa uma pessoa diligente? E aí eu fui lá no Google para vocês. Ser diligente é tomar como seu próprio dever a responsabilidade que chega às suas mãos. Quando alguém te dá uma responsabilidade, ou na escola, ou no trabalho, ou em casa, ou na sua vida, ou aqui na obra, alguém te entregou uma responsabilidade, você toma aquilo como se fosse o quê? Meu dever. Essa responsabilidade é meu dever. É a pessoa que é desse jeito. Ser diligente também significa executar as suas funções com dedicação e entusiasmo. Então, o diligente é a pessoa que tudo que ela tem que fazer, ela toma aquela responsabilidade para si, aquele dever para si, e ela faz esse dever assim. Tá pesado, mas eu vou fazer o quê? Ela toma a responsabilidade, ela faz aquilo com dedicação e entusiasmo. Ou seja, ela dá tudo dela, eu vou me dedicar, eu vou me esforçar. E com entusiasmo. Ela não fala, eu vou esforço. Ela fala, eu vou conseguir, vai dar certo. Esse tipo de pessoa é a pessoa que, você vai ser amplamente satisfeito. Os seus desejos, aquilo que você desejar, você vai conquistar. Você vai ser uma pessoa totalmente satisfeita, porque você é essa pessoa que tudo que você faz, você não deixa cair no tédio, que saco, que porcaria, esse dia vai ser um saco hoje, estou de mau humor. Não, você luta contra aquilo. Tem dia que a gente não está de bom humor. Tem dia que eu não dormi bem, hoje eu não dormi. Aí eu não dormi bem e tal, eu estou com a minha cabeça assim, essa tem dia que é ruim. Agora, se você deixar com que todos os dias sejam ruins, ou se mesmo nesse dia ruim você não tentar lutar para esse dia ser salvo, você sempre vai dar uma desculpa do porquê o dia está ruim. Porque você vai conseguir encontrar uma desculpa. Está ruim porque alguém fez isso, está ruim porque aconteceu isso, está ruim por causa daquilo ou do outro. Você sempre vai encontrar uma desculpa e o seu dia vai continuar sendo ruim, dia após dia. O diligente é a pessoa que é o oposto da pessoa entediada, da pessoa preguiçosa, da pessoa parada na vida. Ele é o oposto. Ele tem entusiasmo para fazer, ele faz. E como que você se torna essa pessoa? Treinando. Treinando. Você já sabe que é assim que você tem que ser agora que você aprendeu hoje. Então, como que você vai ser? Desse jeito. No começo vai soar meio falso. Porque você vai estar com vontade de não fazer. Mas você está forçando você a fazer. Você vai sorrir. Você vai fazer com bom gosto. Você não vai fazer de qualquer jeito, não. Você vai fazer como se fosse para Jesus. Mesmo nesse dia cansado que você está. Você vai começar a forçar a barra. Vai parecer até uma falsidade no começo. O seu interior vai entender como que as coisas funcionam na sua vida. Você não é dominado pelos sentimentos. Você domina eles. Está entendendo? Você domina os sentimentos. Você não é dominado pelos sentimentos. Tá certo? Bora, próximo. Vergonha. E a vergonha? A timidez
também, não só a vergonha, mas a timidez propriamente, a palavra, você sabe que ela fala tão sério sobre a timidez, que ela chega a falar uma coisa muito doida. Ela fala que os tímidos não herdarão o reino dos céus. E ela coloca os tímidos no mesmo patamar de pessoas que cometem tipo super pecados que você fala, nossa, assassino. Nossa, os assassinos não herdarão o reino dos céus, ok. Ah, os feiticeiros não herdarão o reino dos céus. Ok, os cães que são os afastados não vai dar ok. Mas ela coloca os tímidos lá junto. A gente tem que tomar cuidado. Claro, tem gente que tem um jeito mais guardado, outro tem um jeito mais aberto, mas independente do seu jeito, você precisa tomar cuidado para você não cair nas armadilhas do inimigo. O inimigo quer que você se sinta feio. Olha esse personagem. Esse personagem, ele representa um adolescente aí, cobrindo a cara, com aquele moletomzão, cobre a cara, porque se sente feio, se sente fora, como o mundo coloca que ele é. E aí a pessoa vive com medo, com vergonha. A gente não pode cair nas armadilhas do diabo. Até porque você foi chamado, você foi escolhido para ser um discípulo de Jesus. E discípulo de Jesus vai levar Jesus para as pessoas. Como você vai levar Jesus para as pessoas se você tiver vergonha? Como eu prego se eu tiver vergonha? Como eu ia estar aqui hoje falando com você desse jeito se eu tivesse vergonha? Mas a senhora nunca teve? Claro que eu tive. Primeira vez que me chamaram para pregar, eu não sabia o que eu ia falar, eu quase morri de vergonha. Mas eu fui mesmo assim. Hoje eu não tenho vergonha. Mas eu tive que vencer a vergonha. Eu comecei a aprender a ler a Bíblia, comecei a aprender a impor, comecei a aprender a impor até com as pessoas. Eu tinha vergonha às vezes de falar sobre a minha opinião. Então minhas colegas de escola, todo mundo tinha a minha opinião própria. Eu não, porque eu tinha vergonha. Eu pensava, o que elas vão pensar se eu falar sobre a minha fé? Eu não falava. Quando eu venci, eu não estava mais nem aí. Eu vou falar, é assim, assim, assim. Não quer ser minha amiga, não quer ser minha amiga, seja. É assim, eu também acho, eu também tenho. A minha opinião é essa, essa, essa. E aí eu comecei a evangelizar, falar para as pessoas de Jesus. Tudo bem? Ó, Jesus quer te salvar. Começar a evangelizar meus amigos. Meus amigos querem contar os problemas deles. Antes eu só ouvia e falava, isso amanhã é fogo mesmo. Eu só era ali uma ouvinte que não valia nada. E eu passei a ser o quê? Uma evangelista. Quando eu parei de querer ficar tímida ali e comecei a falar da palavra de Deus, falar do Evangelho, até porque, dentre tantas palavras que eu poderia falar aqui, eu quis reservar justo essa daqui, que foi uma que fez assim, ó, eu me tornar evangelista. Foi uma assim, ó, que fez eu tirar a minha blusa de frio. Como assim minha blusa de frio? Tinha camiseta da igreja. Eu punha a camiseta da igreja. Mas eu ia a pé da minha casa até a igreja. Eu ia passar pela casa de todas as pessoas, meus colegas da rua ali. Podiam saber que eu era da igreja. Então o que eu fazia? Colocava minha blusa de frio, com a minha camisetinha da igreja, grupo jovem. E quando eu chegava na igreja, eu tirava minha blusa de frio. Quando eu ouvi essa palavra, eu falei, Jesus, eu vou tirar a minha blusa de frio. Eu vou tirar a minha blusa de frio. E ali, eu era só uma adolescente de 12 anos, mas eu tirei minha blusa de frio e fui.
Que evangelismo de Jesus, tá. As pessoas vão olhando na rua. Eu falei, não vou me esconder mais. Não vou mais me esconder. Por quê? Porque eu li essa palavra aqui e eu fiquei, puxa, que palavra? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. O que isso significa? Poxa, eu vou ter vergonha de Jesus? Vou ter vergonha da minha fé? Vou ter vergonha de pregar? Eu vou deixar a timidez me tomar? A vergonha, o medo do julgamento dos outros? Vou ter vergonha dele? Para Jesus me olhar e ter vergonha de mim? Para Jesus me olhar lá na glória e falar assim, puxa vida, eu morri por você, você escondia isso. Você não viveu o seu chamado por vergonha de mim, por vergonha da minha fé. Puxa, que vergonha você é. Ouvir isso de Jesus deve ser a pior coisa que a gente pode ouvir, então eu não vou ouvir. Vença. Vença. Amém? Vença a vergonha. Fale do amor de Deus. Se for para ter vergonha, tenha vergonha de viver uma vida no mundo. Se for para ter vergonha, tenha vergonha daqui da igreja você ser uma coisa e lá fora você ser outra. Tenha vergonha do seu testemunho aqui ser uma coisa, lá fora as pessoas olharem e falar, Deus me livre. Essa pessoa que fala que é de Deus, mas olha como ela age. Tenha vergonha disso. Mas não tenha vergonha de fazer o que é certo. Tenha vergonha do que é errado. Tenha vergonha e mude, para você não viver na vergonha. Porque a vergonha não é algo bom. Então você tenha vergonha na cara, mude e elimina a vergonha da sua vida. Para cumprir seu propósito. Amém? Próximo. É o quê? Ansiedade. E a ansiedade, ela é nada mais, nada menos do que você antecipar as preocupações. Então a ansiedade, ela é tão ruim que você já fica assim, ó. Você tem algo a fazer, você já fica assim, não vou gostar. Não vou gostar, não vou me dar bem. Eu já sei que vai dar errado. Você está o quê? Antecipando, nem aconteceu. Mas você já está o quê? Antecipando. E se der errado? E acabou. Eu vou morrer, eu vou ficar pobre. Já era. Não, deu errado. Acabou. É o fim. A ansiedade, ela é um pânico tão doido na nossa cabeça que a gente tem que lutar contra isso. E a palavra de Deus, ela fala assim: não andeis ansiosos por motivo algum. Ou seja, não tem motivo para ter ansiedade. Ele está falando aqui. Não sejam ansiosos por nenhum motivo. Não tem motivo que justifique a ansiedade. Por motivo algum. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Olha só que bênção. Ele está falando, você não vai ficar ansioso por nada. Ao invés disso, o que você vai fazer quando você sentir a ansiedade? Quando você sentir esse medo, esse
pânico, esse sentimento querendo chegar. O que você vai fazer? Você vai orar. Você vai pedir para Deus em oração. Você vai suplicar para Ele tirar esse sentimento, esse medo, essa preocupação, porque a preocupação é o quê? É se ocupar antecipadamente. Está tudo ligado esses sentimentos. Ansiedade está ali, ó, carregando na bagagem. A preocupação, carregando na bagagem tudo. Silêncio. Carregando tudo na bagagem. A ansiedade, ela carrega tudo na bagagem. E a gente precisa identificar e falar, peraí, o que eu quero sentir? Ansiedade, preocupação, desespero, medo, ou eu quero sentir paz? Bom, para eu sentir paz é só fazer o que a Bíblia está falando. Eu não vou aceitar a ansiedade. Pelo contrário, eu vou orar. Eu vou apresentar minhas orações, minhas petições, do que eu estou pedindo. Eu vou pedir ajuda para Deus no que eu estou precisando. Eu vou entregar para Ele minhas preocupações. Vou falar, Jesus, estou preocupado com isso, isso e isso. Isso está querendo me deixar ansioso, está querendo roubar minha paz. Mas o Senhor tem a paz. Então, eu entrego para o Senhor a minha preocupação e o Senhor me entrega o quê? A paz. A gente vai ser muito burro se a gente não quiser fazer essa troca. Eu entrego ao Senhor as minhas ansiedades, as minhas preocupações. O que Ele entrega para mim? A paz dele. Pastora, mas não é fácil assim. Falar é mais fácil do que sentir. Com certeza. Mas ninguém falou que é fácil. Nem Jesus disse que é fácil. A palavra só está dizendo o que você tem que fazer. Sendo fácil ou sendo difícil. Escolha o seu difícil. Continuar ansioso ou entregar suas ansiedades a Deus, decidir isso e receber a paz dele. Eu acho que isso é mais fácil. Pode parecer difícil no começo, você se desprender das suas preocupações, mas olha o fim que ela te traz, a paz. Então, para pensar. Qual o próximo sentimento? Nojo. E eu nem vou falar do nojo fisicamente, até pelo nosso horário. Mas eu vou te falar uma coisa. Todo mundo sabe que é nojo, não sabe? Todo mundo sabe que é nojo. Eu tenho nojo de cebola. Tenho nojo disso. Nojo é aquilo que a pessoa não gosta. Eu digo mais. Nojo é algo daquilo que traz repugnância. Se alguém vomitar ali, eu tenho o quê? Eu vou ter tanto nojo. Se alguém vomitar ali, né, Lari? Que eu vou até virar meu estômago aqui. Olha lá, quem concorda? Cadê a galera da concordância? Entendeu? Então, é isso. Se ela vomitar ali, eu vou ter nojo aqui, não é? Nojo não é uma repugnância, é um nojo real. Não frescura de adolescente. Não gosto de ovo. Não. Falando de nojo de verdade. Falando de frescurite. Falando de nojo. Nojo não é algo ruim. Alguém fala algo nojento e às vezes vira o seu estômago. Você tem assim um refluxo? Pois bem. Em Ezequiel 36:31 diz assim: então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons, e tereis nojo em vós mesmos das vossas iniquidades e das vossas abominações. Você sabe quando essa palavra foi dita? Quando Deus estava prometendo para o povo que o povo seria um povo maravilhoso, bem-sucedido e feliz. E aí ele fala: se vocês me buscarem, vocês vão ser felizes. E vocês vão ter nojo daquilo que vocês estavam sempre semendo. Você sabe que isso é uma coisa que você tem que sentir todo dia. Nojo de quem você era. Porque o dia que você parar de sentir nojo da pessoa que você era sem Jesus, você volta para aquele lugar. Você tem que sentir nojo, repugnância.
Quando eu olho pessoas justificando seus erros, suas falhas, eu falo, essa pessoa, ela está justificando as falhas dela, tudo bem ela ter falhado. É uma pessoa que não se arrependeu. Porque a pessoa que se arrepende, essa pessoa ela tem nojo do que ela viveu. A pessoa que se arrepende, ela tem nojo. Um exemplo, a pessoa é prostituta. Ela era prostituta no mundo. Quando ela se arrepende, ela tem nojo. Só dela pensar a vida que ela tinha, já viu no estômago. Ela fala, nunca mais eu quero ter aquela porcaria de vida que eu tinha. Mas se ela vem e fala, Deus sabe que é porque eu passava por necessidade. Isso, aquilo. Se ela começa a justificar, se ela não sente nojo de quem ela era sem Deus, mais cedo ou mais tarde, ela vai estar lá de novo. Sentir nojo do seu passado é necessário. Sentir nojo de quando você está longe de Deus, de quando você estava longe de Deus, é necessário para você nunca mais querer voltar para aquele lugar. Então entenda isso. Se tiver que sentir nojo, você vai sentir nojo da vida que você tinha sem Deus, para que você valorize e ame e se sinta privilegiado por ter hoje uma vida maravilhosa com Deus, longe do pecado, longe de todos os males desse mundo. Amém? Amém. E por último, e não menos importante, pelo contrário, este é o sentimento mais importante. Que sentimento é esse? A alegria. E por que a alegria é importante? Se você lembra, no desenho ali, é uma briga para ver quem é que fica na mesa do controle. Quando a tristeza está no controle, a menina está... Não é assim? Quando a raiva está no controle, a menina está... E quando está a alegria, a menina está o quê? Alegre. Quando a gente deixa a alegria no controle, tudo muda. Mas essa alegria não é uma alegria momentânea. A alegria que Deus quer para a gente é uma alegria completa. E essa alegria só vem dele. Só Ele pode dar essa alegria para a gente. A palavra fala assim, ó. Tenho dito estas palavras para que a minha alegria esteja com vocês. E a alegria de vocês então seja completa. João 15:11. Olha como isso é forte. Jesus fala que ele estava lá ensinando aquelas pessoas sobre a vontade do Pai, falando aquelas palavras para eles, para que a alegria de Deus pudesse estar dentro do coração deles. E só dessa forma que a alegria deles seria como? Completa. Só assim a alegria daquelas pessoas, no caso a gente hoje aqui, que essa palavra é para a gente, só assim a nossa alegria vai ser completa. Para isso a gente tem que ouvir a palavra de Deus. Quando a gente lê a palavra de Deus, a gente vai estar aprendendo sobre Ele. A alegria dele vai tomando conta do nosso coração, da nossa vida. Você precisa entender que esses sentimentos que eu falei são sentimentos, né, que todo mundo está comentando aí por causa do bendito do filme. Mas a alegria, ela vence até outros sentimentos que a gente não falou aqui. Ela vence solidão, angústia, um monte de outros sentimentos que pode querer entrar no seu coração, te dominar. Uma alegria no controle, esses outros sentimentos que quiser se achegar a você, não vai poder te dominar. Porque você vai deixar a alegria do Senhor ser a sua força. A alegria do Senhor ser quem controla a sua vida. Então, quem controla a minha vida é a alegria do Senhor. Eu tenho a alegria do Senhor em mim. A alegria do Senhor está em mim. É ela que me controla. É a alegria que vem do céu. Você tem que determinar isso.